Seja bem-vindo a mais uma videoaula do Excel Herói. Antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de agradecer aos amigos que estão curtindo a nossa página no Facebook. É o facebook.com/excelherói. Na nossa página você encontra todas as novidades do nosso site, além de tutoriais, dicas, sugestões, ok? E através do nosso Facebook você também vai encontrar o endereço do nosso site, que é o www.excelherói.com.br. Nosso site ainda está em construção, mas em breve nós teremos aí muitas novidades para mostrar para vocês. Uma área que já está funcionando é o nosso blog, ok? E é exatamente sobre o blog que eu gostaria de falar hoje. Nesse local você encontra aqui todos os tutoriais que nós lançamos ao longo desse período, desde a criação aí do Excel Herói. E uma ideia que nós tivemos foi transformar todos esses tutoriais em videoaula. Nessa nossa primeira videoaula eu vou abordar a função se e nós vamos conhecer aqui a nossa colega Emily, que é uma executiva bem-sucedida que precisa tomar uma decisão. Qual foi o problema que a Emily nos apresentou? Ela possui aqui uma tabela com diversos contratos espalhados Brasil afora e cada contrato possui um valor específico. Bom, baseado nesse valor, a nossa colega Emily precisa definir quem vai ser o gestor desses contratos. Então, ela estipulou uma regrinha que funciona mais ou menos assim: os contratos que possuírem valor superior a R$100 mil vão ser geridos pelo Humberto. Por sua vez, os contratos que tiverem um valor inferior a 100 mil e superior a 50 mil serão geridos pela Valdirenilda. Ok, os contratos inferiores a 50 mil vão ser administrados pelo Tatagiba. Então, baseado nessas informações, nós vamos construir uma fórmula. Mãos à obra. Partindo então para o Excel, nós já temos aqui a nossa tabela estruturada, de acordo com a necessidade da nossa colega Emily. E aqui nessa coluna responsável é onde nós vamos criar nossa fórmula para que o Excel automaticamente retorne quem vai ser o responsável por cada contrato, baseado nesses argumentos que já foram previamente estabelecidos. Bom, vou habilitar aqui a célula G2. G2 é o endereço dessa célula, tendo em vista que ela encontra-se na coluna G e na linha 2. O endereço dela já aparece aqui na caixa de nome, certo? Eu estou ressaltando esse endereço porque isso é fundamental na hora de elaborar nossa fórmula. Observe que aqui no nosso rascunho a célula F2 aparece, lembrando que F2 é exatamente a célula que possui o valor do contrato, que é o que nós vamos avaliar, caso ele seja maior ou igual a 100 mil, caso ele seja maior que 50 mil ou inferior. Baseado nesses três argumentos, ou nesses dois argumentos, nós temos três resultados diferentes: Humberto, Valdirenilda ou Tatagiba. Então, voltando aqui para a célula G2, nós vamos digitar o sinal de igual. Observe que quando você digita esse símbolo, todas as ferramentas do Excel são desabilitadas e somente a barra de fórmulas fica habilitada para você criar a sua função. Nessa barra de fórmulas você encontra alguns recursos que podem te auxiliar. Nessa primeira caixa nós temos a lista das últimas funções que foram utilizadas no seu computador. Além disso, nós temos aqui alguns botões para cancelar a fórmula, confirmar a fórmula e um assistente de fórmulas que traz uma lista completa de todos os recursos, todas as fórmulas que o Excel possui. É interessante observar que essa caixinha ela classifica as funções por tipo. Então você tem aqui financeira, data e hora, matemática, e essa função que nós vamos usar agora é uma função lógica, ok? Como nós somos usuários avançados ou estamos buscando esse conhecimento, nós não vamos utilizar
essa caixa de ajuda. Nós vamos trabalhar aqui diretamente na célula. Então você vai digitar aí a palavrinha se. É interessante que, mais uma vez, o Excel vai te dar outras sugestões de fórmula que começam com a palavra se. Nós vamos utilizar essa primeira, então você pode clicar 2 vezes. Em seguida, ele vai destacar a palavrinha teste lógico. Os outros campos estão desabilitados. Ele vai te sugerir passo a passo o que deve ser feito. Qual que é o nosso teste lógico nesse momento? Lembrando que o teste lógico é exatamente a condição da nossa fórmula. Então, a condição inicial é que o valor do contrato, a célula F2, seja maior ou igual a 100.000. Então, nós vamos clicar na célula que possui o valor do contrato. Nós vamos digitar a palavrinha, ou melhor, o símbolo maior igual. E vamos digitar o valor 100.000. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula é o símbolo que separa um argumento de outro em uma função. Observe que após digitar o ponto e vírgula, o teste lógico não está mais destacado e agora quem se destacou foi o valor se verdadeiro, que é a próxima informação que nós temos que fornecer. Caso o valor da célula seja maior que 100.000, nós queremos retornar o nome Humberto. Então nós vamos digitar aqui no valor se verdadeiro o nome Humberto. Lembrando que, por se tratar de um texto, ele tem que aparecer entre aspas. Então vamos digitar aqui Humberto, digitar aqui certinho, fecha aspas e ponto e vírgula para inserir a próxima informação. Temos agora o valor se falso. Se você só tivesse 2 nomes, nós poderíamos simplesmente inserir o segundo nome nesse campo, no valor se falso, e a fórmula já estaria concluída. Só que, após o nome Humberto, nós temos uma segunda condição, que são os contratos maiores do que 50.000. Então nós temos que chamar uma nova função se, ou seja, eu tenho uma nova condição, um novo teste lógico. Então você vai digitar mais uma vez o se e vai apertar aí a tecla Tab ou clicar 2 vezes como a gente fez inicialmente. Mais uma vez, o Excel vai te pedir um novo teste lógico. Então nesse caso, nós vamos voltar lá na célula que possui o valor do contrato, que é a célula F2. Vamos digitar o sinal de maior igual, só que agora o valor que vai ser analisado são os contratos maiores do que 50.000. Então digite aí 50.000 e digite mais uma vez o símbolo de ponto e vírgula, que, relembrando, serve para separar um argumento do outro. Ok, nós já fizemos toda essa primeira etapa. Nessa segunda etapa, os contratos que forem maiores do que 50.000 serão geridos pela Valdirenilda. Então nós vamos mais uma vez abrir aspas e digitar o nome Valdirenilda. Fecha aspas, ponto e vírgula. Nós temos mais uma condição? Não, só temos mais um resultado, que é o Tatagiba. Então, neste caso aqui, não vai ser necessário chamar uma nova função se. Nós vamos apenas informar o resultado. Abre aspas, Tatagiba, fecha aspas, e aí eu tenho que fechar os parênteses que foram abertos. Mas o Excel possui um recurso muito interessante que eu gostaria de mostrar para vocês. Se você apertar Enter, ele vai informar que encontrou um erro na fórmula e vai tentar corrigir. Observe que aqui a sua fórmula foi replicada, porém com os 2 parênteses fechados. Nós vamos aceitar essa correção e aí ele já vai corrigir a sua fórmula com os 2 parênteses e vai retornar o resultado Valdirenilda. Pois bem, será que essa análise está correta? Vamos ver. 55.800 é maior do que 100.000? Eu diria que isso é falso. Ou seja, se é falso, o Excel vai pular
essa primeira informação, que é o valor se verdadeiro, e vai entrar para o valor se falso. Só que no valor se falso dessa primeira função, você chamou um novo teste lógico. E aí ele vai fazer uma segunda análise. 55.800 é maior ou igual a 50.000? Verdadeiro. Então ele vai retornar o valor inserido no campo valor se verdadeiro. Observe que nós digitamos Valdir Enildo e ele retornou corretamente a palavra Valdir Enildo. Muito bem, então a fórmula está funcionando corretamente. Imagina agora a facilidade que o Excel nos traz. Nós destacamos aqui apenas 10 contratos, mas imagina que você tem uma planilha com 500 ou 1.000, 10.000 contratos e tivesse que fazer essa análise em todos eles. Olha que lindo, olha a mágica acontecendo. Se eu clicar 2 vezes aqui, a análise é feita para todas as células automaticamente, com a certeza de ter uma precisão, né, no cálculo. Observe, contratos maiores que 100.000, esse aqui tem 186, só administrados pelo Humberto. Contratos de 28.000, que são menores do que 50.000, são administrados pelo Tatagiba. Então nós temos aqui a certeza de que todos os dados foram avaliados corretamente e aquele trabalho que a nossa colega Emily gastaria horas para fazer foi feito em minutos. Então, mais uma vez, o prazo foi vencido, a Emily conseguiu cumprir a sua tarefa e brilhou no seu trabalho. Isso aí, galera. Obrigado aí pela atenção. Continue acompanhando a nossa página no Facebook, acompanhando aí as novidades do nosso blog, do nosso site. Divulgue a nossa página para os seus amigos e seja você também um herói do seu ambiente de trabalho. Um abração!